Oi pessoal, se alguém não me conhece, eu sou a Thaís. Hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês. Ela se encontra lá em Lucas 3, versículo 38. Essa passagem de Lucas aqui vai falar sobre a genealogia de Jesus, indo até Adão. E no último versículo diz assim: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então ele traz Adão na posição de filho de Deus. Então eu fiquei pensando que quando Deus deu atribuições para Adão, ele criou Adão e ele começou a dar atribuições para Adão e para Eva ali no Éden. Ele deu encargos, ele deu um legado para Adão e para Eva. Ele deu para eles na posição de filho. Não era uma criatura, mas era um filho. Então é esse amor de um pai que dá algo para o seu filho cuidar. Então eu queria ler lá com vocês em Gênesis 1, 27, o que foi dado para Adão. Diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então esse foi o legado, foi o encargo que Deus deu. Ele não deixou Adão e Eva inúteis ali. Ele deu algo para eles fazerem. E colocou muito amor nisso. Falou, olha, criei tudo isso, você vai dar nome, você vai cuidar. Então esse foi um legado que Deus deu para Adão e para Eva. Em Salmo 115, 16, diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então ele criou a terra e deu aos homens. E o que é um legado? O legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Então, o nosso testamento é aqui, é a palavra, e ele diz que a terra ele deu para a gente. Lá ele deu para Adão. Adão perdeu isso, mas Jesus nos trouxe novamente. Então, essa palavra é para nós. Deus, na posição de pai, assim como foi para Adão, é nosso, nos deu encargos e nos deu um legado para cumprirmos aqui na terra. Falando dessa posição de um pai dar algo para o filho, algumas semanas atrás eu conversei com uma amiga e ela falou assim, que antes ela olhava as pessoas e ela pensava assim, mas fulano tem um carro porque o pai deu. Ou fulano tem essa casa porque o pai ajudou a comprar. E ela olhava as pessoas desse jeito. E ela falava que ela não queria, ela queria construir tudo com as mãos dela, para dizer que foi ela que construiu. E depois quando ela se viu tendo que casar, quando foi casar, ela pensou assim, diferente. Ela falou, queria que eu tivesse me ajudado. Nossa, teria sido diferente. Então ela viu que receber algo do pai era algo bom, que não havia nenhum desmerecimento nisso e que era algo de amor que beneficiaria ela. E eu penso isso, que eu não tenho filhos, mas quem tem, quanto que um pai, uma mãe quer deixar para o filho? É um esforço constante para construir algo de valor para o filho. Digo de valor espiritual, de valor de princípios, de caráter. O pai e a mãe, eles lutam para que o filho entenda os princípios de Deus. Eles se esforçam para isso, para construir um legado de princípios no filho. E que ele deseja que fique por gerações na família, até a volta de Jesus. É isso que o pai e a mãe tentam fazer. E eles também se esforçam para dar uma educação de qualidade, se esforçam para dar condições para o filho começar uma vida. Enfim, o pai e a mãe fazem isso o tempo todo. E Deus não é diferente. Ele se esforça, Ele foi lá construir um mundo, há uma intenção de amor nessa obra que Deus fez e deixou esse legado para nós. Só que assim como eu vi essa minha amiga que pensava de um jeito e mudou a forma de pensar, eu também vejo pessoas, amigos também, filhos, que eles não querem receber aquilo que vem dos pais. Eles não querem receber legados, porque eles acreditam que eles não é bom dar continuidade a algo. Eles querem construir o próprio nome, eles querem negar o nome dos pais. Eles não querem que alguém diga, você é filho de... Sabe essa frase? Há filhos que não querem. Eles não querem ser lembrados pelos nomes dos pais, eles não querem dar continuidade a algo que os pais faziam. Não é porque eles não gostam daquilo, é porque eles querem construir o seu. E às vezes essa relação que o filho acaba tendo com o pai
de querer negar, de não querer dar continuidade, é aplicado a Deus. É algo errado que a gente vive na terra e que a gente quer aplicar a Deus. E Adão fez isso. Ele não considerou aquilo com devida importância. Quando ele ouviu ali serpente, né, quando ele e Eva foram ali envolvidos pela serpente, logo eu quero mais do que aquilo que Deus me falou que eu podia ter. Né? A serpente está me falando que eu posso ter algo diferente. E eles foram envolvidos naquela conversa por conta de um coração orgulhoso que desejava ter mais do que aquilo que Deus falou que era o alvo para a vida dele. Então a gente tem que cuidar com esse sentimento, né? De rejeitar o legado, rejeitar o que Deus nos fala para fazermos porque queremos construir algo próprio. Isso não é algo bom, não é algo inteligente para nós. E nós estamos nessa posição perante Deus. Em Jesus nós fomos feitos filhos. Né? Voltamos a essa posição de filhos. E Deus tem um legado para nós, Ele tem isso para nós. E como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com esse legado? Será que a gente vai construir algo, querer construir algo nosso? Querer deixar tudo que Deus fala que é pra gente, né? Todas as palavras que já ouvimos, aquilo que Deus já falou conosco, para trocar por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós queremos ter o nosso nome, nós queremos construir uma vida assim, uma coisa que foi criada na nossa cabeça e não aquilo que Deus nos pede. Em primeiro lugar, o que nós somos? Quando você pensa na sua vida, assim, você quer que seja lembrado pelo quê? Né? Muitos filhos querem negar os pais, negar o nome dos pais. E nós, como estamos em relação a Deus? Nós queremos negar o nome de Deus? Ou nós queremos ser lembrados primeiramente porque somos cidadãos dos céus, somos filhos de Deus, e depois as outras coisas? Né? Eu vou ser um bom profissional, uma boa esposa, uma boa mãe, mas isso vai vir depois. O que eu sou primeiro? Né? Qual é o meu primeiro legado de vida? O que Deus deixou para mim? Quem eu sou? Né? Não podemos negar essa identidade e esse encargo que nós temos aqui na Terra. Então, assim, só para reforçar, né? Quando Deus diz que nós somos filhos, algumas passagens, Gálatas 3:26, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. João 1:12, né? A nós que cremos, Ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 14, né? Quem crê fará obras maiores. Então Ele deixou, né, a terra para a gente cuidar e Ele disse: vocês vão fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Então, isso está nas nossas mãos. Basta a gente sondar o nosso coração, né? Como que nós temos nos vistos? Nós nos vemos como filhos de Deus? Né? Como que as pessoas nos veem? Nos veem primeiro como um bom profissional, uma pessoa incrível, mas nem lembram que a gente é filho de Deus? O que elas lembram primeiro? Então é importante a gente pensar que a nossa identidade, o nosso legado vem antes de tudo. Eu gosto de assistir filme de época, essa semana eu assisti um e todo o resto, né? Era todo o resto, a pessoa o filho podia ser muito interessante, um ótimo guerreiro, mas isso era o resto, porque a posição dele falava mais alto, ele era filho do rei. Então a nossa posição tem que falar mais alto, nós somos filhos do rei. Todo o resto da nossa vida vem em decorrência disso. Né? Como a gente se comporta um filho do rei, como pensa um filho do rei, quais os desejos do filho do rei. Isso que nós devemos pensar. Agora eu também gostaria de aplicar essa questão do legado aqui nas nossas relações com as pessoas. A gente vê na palavra de Deus que Deus trabalha com continuidade. Né? Ele não cria uma história, uma pessoa acaba, cria outra história. Ele não faz assim, ele cria uma história só. As coisas funcionam assim no reino. Quando a gente vê esses filmes, a gente vê que é uma história, né? Um filho que deixa para o outro, que deixa para o outro, que deixa para o outro. E ninguém nem mais sabe em que época do reino foi construída cada coisa. Porque é a família, é a linhagem, né? E aqui a gente vê Jesus tratando das genealogias. Nós vemos na Bíblia as genealogias são importantes. Então Deus é um Deus de continuidade. Eu acredito que para a gente aqui na Terra, né, onde nós vivemos, seja meio complicado entender isso. A questão do governo. Porque a gente vê uma política que é bem diferente disso, né?
Um constrói algo, no outro, o outro não quer dar continuidade. Se ele não conseguiu terminar, ele não quer dar continuidade. Ele vai construir outro novo e aquela obra vai ficar parada, porque ele não quer colocar o nome na obra do outro. Ou ele não quer, às vezes o outro construiu 3 anos, ele construiu um só, mas ele não vai pro nome do outro, porque ele quer fazer o próprio nome. Então, às vezes a continuidade não acontece porque nós queremos fazer o próprio nome, e não o nome de Deus, não construir o reino. Então, a gente quer negar o nome do outro e quer colocar o nosso. Né? Vem de um orgulho, de um desejo, de uma soberba que está ali dentro de nós. E assim, olhando pela Bíblia, né? Ali nos livros que fala sobre os reis de Israel, a gente vê isso, que os filhos não seguiam no legado de ensino dos pais. Então, um rei vinha, fazia certo, obedecia a Deus, e vinha o seu filho e negava o que foi feito. Ele começava a servir outros deuses e o povo sofria por causa disso. Vinha outro e continuava errando, até que se levantava um que lembrava lá do ensino, né? Lembrava do rei Davi para trazer novamente qual era o objetivo daquele povo, trazer novamente sobre o que eles deveriam andar, né? Sobre o amor, sobre a honra a Deus. Mas quanto era perdido por conta desses reis que não conduziam um legado, não conduziam um legado de obediência, né? De adorar somente a Deus. Então muita coisa se perdia. Imagina como poderia ter sido, né? Se todos os reis depois de Davi tivessem levado o legado. Então a gente vê isso na Bíblia, quanto sofrimento vinha em decorrência disso. Ali também havia reis, né? Que andou no caminho que era reto, conforme o seu pai. A gente vê a importância disso, mas a gente vê também muitos exemplos ruins. E eu vejo que a gente também tem essa decisão todo dia, assim como os filhos, né? Quando o pai morria ali nos livros de reis, crônicas, eles tinham essa incumbência de agora o que eu vou fazer, nós também temos. Nós estamos diante disso, né? Em Hebreus 11:38, vai falando dos heróis da fé, 39, diz assim: todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então aqui vai falar sobre isso, sobre, né, pessoas que fizeram a vontade de Deus, mas que estão esperando algo de nós. Esse legado foi passado, né? Esse bastão, como numa corrida, foi passado para nós. E está na nossa vez. Será que nós vamos aceitar o legado, aquilo que já foi ensinado, ou vamos voltar aos mesmos erros? Né? Vamos fingir que não ouvimos algumas coisas, que não sabemos algumas coisas e viver do nosso jeito? Ou vamos trazer esse legado de ensino, de princípios que já foram construídos, né? De experiências que as pessoas já viveram e que nos ensinam hoje a vivermos o nosso dia de hoje, né? Levar esse legado e dar continuidade à história de Deus. Eu estava pensando aqui, né? Como exemplificar, né, o que eu acho da história de Deus. Eu estava pensando que, para mim, a história de Deus, né, esse legado, a gente está construindo a história de Deus. E como é a história de Deus? Eu estava pensando assim, quando eu faço com os meus alunos, né? A gente faz desenhos, né? Como eles ainda não escrevem, então, dou aula para o pré, a gente trabalha muito com desenho daquilo que eles entendem. Estava pensando que é como se fosse um desenho de Deus, né? Um mural bem grande, né? Um desenho muito grande que Deus está fazendo ao longo de toda a história. Um desenho que não para nunca. E que nós somos as canetas desse desenho. Canetas de diferentes cores, né? De uma mais fina, uma um pouco mais grossa. Vários tipos de canetas coloridas. E que Deus vai necessitando para cumprir o desenho dele. Então ele tem um desenho, né? Antes de todas as coisas ele já sabia. E ele sabe como é o desenho que ele quer fazer. E ele vai construindo esse desenho. Então ele foi lá e construiu uma árvore, né? E depois dessa árvore, ele vai construir uma maçã. É uma macieira. Então ele vai precisar de uma outra pessoa para ser essa caneta que vai fazer a macieira, que vai ser essa caneta vermelha. E essa maçã não poderia ter sido feita se não tivesse uma árvore, senão a maçã ia ficar voando, né?
Então, era necessário que tivesse uma árvore. Por isso que eu acredito que nessa passagem eles falam, eles fizeram a obra deles. Eles podem ter sido, por exemplo, a árvore. Eles fizeram a árvore perfeitamente. Cumpriram, né? Como a gente vê, combati o bom combate, guardei a fé, né? Acabei a carreira, fiz tudo certo, a minha parte. Mas eu só vou ser aperfeiçoado, esse desenho só vai ser completo com a tua parte. É isso que eles estão dizendo para nós. Nós somos as maçãs para detalhar, né? Para exemplificar, mostrar que árvore é aquela. Então, nós temos um papel. Né? Deus está desenhando um passarinho e ele precisa daquela caneta ali para fazer o bico, da outra caneta para fazer os olhos. E é tudo assim, é tudo ligado. É um desenho, né, feito por várias canetas, mas é um escritor, é um autor. E no final de tudo isso, quando o desenho acabar, e nós não saberemos, né? Nós sabemos em parte, né? Nós não sabemos num todo. Deus sabe num todo, mas nós não sabemos no todo. Nós temos que focar no elemento que ele mandou a gente desenhar. Sabe? Qual é o elemento? Você vai desenhar a árvore, você vai desenhar a maçã, você vai fazer o passarinho, você vai fazer o rio, as pedras do rio, você é o peixe que está assim, aparece meio escondido lá debaixo d'água. O que você vai desenhar? Você é aquela canetinha que talvez as pessoas não vejam quase, mas ela tem um papel sim. Né? Você tem que pegar o teu legado, aquilo que foi dado para você. Não negar o outro. A maçã não vai dizer para a árvore que foi feita, eu não gostei de você. Eu vou ficar em outro lugar. Não, eu vou construir em cima daquilo que já me foi deixado, né? Eu sei quanto que os nossos pastores, os nossos líderes, né, lutam para que a gente se esforce, para que a gente dê continuidade, para que a gente olhe com honra, com amor e com perseverança naquilo que já nos foi ensinado. Então eu vejo que é desse jeito. É uma história inteira, escrita por Deus há anos e anos e anos, e não sabemos quando vai continuar. Mas sabemos que no final, quando acabar, o nome que vai estar escrito lá, a assinatura, né, lá no finalzinho desse mural, dessa tela, vai estar o nome de Deus. É uma obra toda dele, mas ele conta conosco. Nós fazemos parte disso e os heróis da fé, né, as pessoas que já passaram também contam. Porque todo mundo quer ver o desenho terminado. Né? Quando a gente está fazendo um desenho e é a vez do outro, a gente fala, tomara que ele seja incrível, que ele arrepie, né? Que aquele desenho fique top, aquela parte que ele fizer. Porque, nossa, só vai ser completo se ele fizer aquela parte. E eu vejo que eles estão desse jeito. Aguardando que nós façamos a nossa parte e assim o desenho vai sendo concluído. E quando concluir, todo mundo vai olhar, eu fiz parte disso. E não vai levar o nosso nome, vai levar o nome de Deus. Né? Então é esse o coração que eu vejo que a gente tem que ter em relação ao legado, né? Em relação ao que nos foi dado. Olhar e se esforçar, não por aquilo que vai o seu nome, mas por aquilo que é a obra de Deus, que é a vontade de Deus. Que vai ter um toque seu. E que privilégio, né? Ter o nosso toque. Né? Ter o nosso pontinho de caneta ali. Que Deus usou. Deixar que Deus use a nossa vida para fazer a obra dele. É isso, queridos, né? Vamos ficar com essa palavra no coração. Fiquem com Deus. Um beijo. Agora eu acho que é melhor a gente fazer uma oração, né? Para terminarmos, pedimos que Deus multiplique, né? Frutifique essa palavra no nosso coração. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra, pela tua palavra, Senhor, que transforma o nosso ser, Pai, que nos corrige, que nos ensina. Pedimos que tudo isso fique no nosso coração, que essa palavra, Senhor, cresça, Senhor, na nossa vida. Pai, que possamos cultivá-la, Senhor, e que possamos fazer a Tua vontade nessa terra, Pai, levar o legado que o Senhor nos deu, Pai. Conduzir esse legado nessa terra, Pai, fazer tudo o que está, Senhor, ao nosso alcance, Senhor. E, Senhor, honrar o Teu nome, Pai, diante de tudo que temos, Pai. Sabemos que nada podemos fazer sem Ti, Senhor, e não queremos fazer nada sem Ti. Nos perdoe, Senhor, por todas as obras que construímos, Senhor, para louvor do nosso nome, todas as obras que desejamos, Senhor, exaltação, fama, Senhor, ou qualquer outra coisa, Pai, nos perdoe, Senhor, e nos alinhe, Senhor, de novo, para o Teu coração, Pai. Sabemos que só assim seremos felizes, Senhor, que a felicidade está em fazer a Sua, Senhor, a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nos carregue de novo, Senhor, e nos faça compreender, Senhor, e dar valor, Senhor, ao legado que o Senhor nos deu, Senhor, e que as pessoas, Pai,
que nos ensinaram, Pai, nos deram também. Pai, em nome de Jesus, amém.